O Corinthians prepara uma lista de reforços para a próxima temporada e o Vitor Pereira está participando deste planejamento. É isso aí. É claro que a direção corintiana não vai confirmar. Um pacotão de reforços? Será? Quem vem? Pedro Raul, atacante do Goiás. Paulinho, que está no Bayer Leverkusen. Bidu, lateral esquerdo, que está no Cruzeiro. Todos esses jogadores fazem parte desta lista de reforços. Mas será que o Corinthians vai contratar estes jogadores? Quem vem? Será que vem o pacotão? Eu conto tudo para vocês aqui no Cereto News. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto, seja mais um membro do canal do Cereto e participe inclusive do grupo de WhatsApp aqui do canal do Cereto, escolhendo a opção todas as notificações. Deixe o seu like, rapaziada. O seu like é muito importante, apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença. E se liga no noticiário do Corinthians, que está preparando um pacotão de reforços. Mas antes, um recado especial da BNR.bet, a melhor casa de apostas do Brasil. Faça o seu cadastro agora pelo QR Code que está aparecendo aí no canal e você vai ganhar 300% em bônus. A BNR.bet tem também o Spaceman, o jogo do momento. Vale a pena conferir. BNR.bet. E olha só, o Corinthians se prepara para o jogo deste domingo contra o São Paulo às 4 da tarde no Morumbi. O São Paulo se classificou, está na final da segunda divisão da Libertadores. É isso mesmo, a Sul-Americana é a segunda divisão da Libertadores, mas enfim, isso é outra história. O Corinthians vai jogar contra o São Paulo e tá na hora de... Vai pra cima deles, Timão! Vai pra cima deles, Timão, tá na hora de ganhar um clássico. Esse ano não ganhou clássico nenhum do São Paulo, não ganhou clássico nenhum do Palmeiras, só ganhou um clássico do Santos, tem que melhorar o aproveitamento para cima do São Paulo. Mas antes de falar nesse clássico, eu quero falar da informação sobre o possível pacotão de reforços do Corinthians. Deixa eu colocar a capa de novo, porque através da capa eu consigo ilustrar e depois eu vou ilustrar um por um para explicar a situação para vocês. Um pacotão de reforços, a direção do Corinthians não vai confirmar e nunca confirma absolutamente nada, né? A direção do Corinthians ela não confirma absolutamente nada. Pedro Raul, Paulinho, Bidu, quem vem para o Corinthians? Um deles será contratado? Ninguém será contratado? Vem todo mundo? Quem vem para o Corinthians? Eu explico isso agora para você aqui no canal do Cereto. Bom, acontece que o planejamento para a temporada 2023 já começou. Isso é normal que aconteça, que comece o planejamento pelo mês de agosto, quando fecha a janela, setembro, o Corinthians já começa a fazer este planejamento e quem está participando deste planejamento é o Vitor Pereira. Ah, mas ô Cereto, você disse que o Vitor Pereira não sabe se vai ficar, se não vai ficar, o próprio Vitor Pereira já disse isso, que depende da família dele, se ele vai ficar no Brasil, não vai ficar no Brasil. É verdade. Mas o Corinthians tem como prioridade absoluta a permanência do Vitor Pereira. O Corinthians quer que o Vitor Pereira continue no Parque São Jorge e vai tentar convencê-lo a permanecer. Agora, independentemente da permanência dele ou não, o Vitor Pereira já está participando desse planejamento, indicando reforços, indicando contratações. Tanto é que o Fausto Vera, por exemplo, foi uma indicação do Vitor Pereira e o Corinthians gastou uma bala, né, para contratá-lo, gastou muito dinheiro para contratá-lo. Indicação do Vitor Pereira. E o Corinthians contratou porque confiou na indicação do treinador corintiano. Bom, outros nomes fazem parte de uma lista e essa lista, é claro que ela tem mais de 2 nomes por posição. O Corinthians considera que algumas posições são carentes. Por exemplo, uma posição carente é a de ponta. A gente já falou sobre isso, né? Depois que saiu o William, depois que saiu o Gustavo Mantuan, o Corinthians não conseguiu a reposição para o William. Tentou, foi atrás, tentou conseguir a reposição para o William, mas não conseguiu. O Paulinho,
atacante do Bayer Leverkusen, jogador revelado no Vasco. Chegamos a falar o nome dele aqui. Ele é um jogador que interessa, e não interessa só com ele, não interessa só ao time do Corinthians. O Paulinho não está satisfeito no Bayer Leverkusen. Não sei se a gente tem foto aí do Paulinho. Ele não está satisfeito no Bayer Leverkusen. O jogador que inclusive disputou a Olimpíada, fez o gol da seleção olímpica, o gol do título da seleção olímpica, porque ele passou boa parte da temporada na reserva. E ele pediu para o Bayer Leverkusen negociá-lo agora na janela. E ele não foi negociado. Então ele está irritado lá e ele quer voltar para o Brasil. O contrato dele com o time alemão termina no final da temporada. Isso quer dizer o seguinte, que já em janeiro, na verdade, o contrato dele com o time alemão termina no final da temporada, exatamente, na metade do ano que vem. Significa dizer que já no mês de janeiro, ele pode assinar contrato ou um pré-contrato com outra equipe, saindo do Bayer Leverkusen sem que o clube alemão ganhe um tostão. Mas não vai ser fácil, caso o Corinthians realmente tenha um interesse no jogador, não vai ser fácil contratá-lo, porque o Atlético Mineiro tem interesse, o Palmeiras tem interesse, outras equipes do Brasil têm interesse, mas ele quer voltar para o Brasil e isso pode facilitar a situação. Seria o jogador da ponta, seria o jogador da velocidade que o Corinthians quer. Outro jogador que interessa ao time do Corinthians é o Pedro Raul, centroavante. Tem sido olhado de perto, de muito perto, afinal de contas ele está no Campeonato Brasileiro, está metendo gol adoidado, tem 14 gols no Campeonato Brasileiro, é o artilheiro da competição. Só que o Pedro Raul, ele não pertence ao Goiás, né? O Pedro Raul, ele pertence ao time japonês, ao Kashiwa Rei Sol do Japão. E o contrato com o time japonês, ele tem contrato até 2024. Ele está emprestado para o Goiás somente até o final do ano. E o Corinthians teria que concorrer a propostas do futebol europeu. Agora, no meio da janela, houve, segundo o próprio Pedro Raul, houve uma possibilidade de propostas, segundo os empresários informaram a ele, Pedro Raul, propostas do futebol da Espanha. E ele diz que gostaria muito de jogar no futebol da Espanha, que se identifica com o futebol de lá, que gosta do futebol de lá, etc e tal, que assiste, etc e tal. Mas uma proposta do Corinthians é uma proposta do Corinthians. Mas, ô Cereto, o Corinthians já não tem o centroavante, o camisa 9, não é o Yuri Alberto? Bom, primeiro que o Corinthians não tem uma reposição para o Yuri Alberto. Quando não joga o Yuri Alberto, não tem outro centroavante. Ou joga o Roger Guedes ali, ou não joga ninguém, porque o Júnior Moraes não joga nunca, né? O Jô foi embora, então o Corinthians não tem outro centroavante. E segundo que o Yuri Alberto está emprestado ao Corinthians pelo Zenit da Rússia até a metade do ano. Mas o Corinthians tem que tomar cuidado porque o Yuri Alberto já pode voltar agora no final do ano. Dificilmente o Corinthians vai conseguir contratar em definitivo o Yuri Alberto. Ele veio sem o passe estipulado, sem o passe fixado. Ao contrário do Mantuan e do Ivan, que foram com o passe estipulados, o passe fixados para o Zenit. O Yuri Alberto não veio com esse passe fixado. O Corinthians vai ter que negociar com o Zenit se quiser a negociação. Assim como o Maicon. Maicon também não veio com passe fixado. Se o Corinthians quiser continuar com o Maicon, vai ter que negociar com o Shakhtar Donetsk para contratar em definitivo. Por isso, o Pedro Raul, ele é um jogador que está sendo aí observado. Agora, segundo informações apuradas, o clube japonês poderia até ter interesse em negociá-lo, tanto é que emprestou para o Goiás, mas aí teria que entrar um dinheiro de 5 milhões de dólares, que seria 26 milhões de reais, pelo menos 5 milhões de dólares. E eu não sei se o Corinthians teria interesse em negociar o jogador por essa quantia. O negócio do Paulinho é diferente, porque o negócio do Paulinho, ele vai ficar livre no mercado a partir do meio do ano que vem. Então o Paulinho poderia negociar com o Bayer Leverkusen uma liberação antes do meio do ano que vem. E por último, um jogador que está sendo observado pelo Corinthians
e também por outros clubes do Brasil. É o Matheus Bidu, lateral do Cruzeiro. É um dos destaques do time de Minas na Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Cruzeiro que subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Matheus Bidu não pertence ao Cruzeiro. O Matheus Bidu tem 23 anos e pertence ao Guarani de Campinas. Ele está emprestado, mas ele está emprestado com passe fixado. Passe fixado em 1 milhão de euros, seria 5 milhões de reais, 60% dos direitos econômicos. O Cruzeiro deve contratar o Matheus Bidu, mas pode fazer negócio com o Corinthians. Por quê? Ronaldo e Corinthians têm uma ligação muito, muito íntima, né? Pode haver um negócio do Cruzeiro contratar e emprestar ao Corinthians, ou do Corinthians diretamente contratá-lo, com a ajuda do Ronaldo, enfim, sei lá. O fato é que os dois clubes, o Corinthians olha para a posição da lateral esquerda. O Corinthians tem interesse na renovação de contrato do Fábio Santos, já disse isso publicamente, mas mesmo assim, olha para a lateral esquerda, porque o Fábio Santos não consegue jogar partidas seguidas, partidas em sequência, né? Por causa do condicionamento físico, e o Lucas Piton não é lá um lateral muito confiável, né? Na lateral esquerda. Sem contar que o Corinthians está louco para vender o Lucas Piton. É só pintar uma proposta que o Corinthians vai vender o Lucas Piton. Por isso o Corinthians também corre atrás de um lateral esquerdo. Então são essas as informações do Corinthians sobre os reforços, né? Sobre a possibilidade de reforços do Corinthians. Enquanto isso, o Corinthians continua se preparando para o jogo deste domingo contra o São Paulo, às 4 da tarde no Morumbi. O Corinthians ainda tem um treino neste sábado para o Vitor Pereira definir o time. O Vitor Pereira, não se sabe, vai de time misto ou vai com força máxima? Quem é que joga o clássico? Bom, o São Paulo tem o compromisso pela Copa do Brasil na quarta-feira, né, contra o Flamengo. Então, provavelmente, o São Paulo também vai de time misto. Ou vai botar um time misto, um time mais reserva, no campeonato contra o Corinthians. E o Corinthians tem o compromisso só na quinta-feira contra o Fluminense. Mas está na hora de ganhar clássico, né? Bom, o Renato Augusto, ele está de volta, pode ser relacionado, mas eu acho que não será. Acho que o Renato Augusto vai jogar só contra o Fluminense, vai ser poupado para jogar contra o Fluminense. Acho que o Juliano vai para o jogo. O Duqueiroz cumpriu suspensão, fica à disposição, né? Ele já cumpriu a suspensão. O Fagner deve jogar na lateral direita. O Rafael Ramos está machucado. O Léo Maná, mais uma vez, treinou com o grupo principal. O Léo Maná deve ser relacionado. Na lateral esquerda, tem a possibilidade do revezamento entre o Fábio Santos e o Piton. Acho que o Piton vai para o jogo, porque o Fábio Santos deve ser poupado para o jogo de quinta-feira contra o Fluminense. E aí tem as outras possibilidades nas outras posições. Se quiser escalar força máxima, o Corinthians pode escalar força máxima, se ele quiser. Com exceção do Maicon, que está machucado, do Paulinho, que está machucado, tal. Se ele quiser, ele pode escalar força máxima. Mas eu acho que o Corinthians terá um time um pouco mais mexido nesse jogo contra o São Paulo. Faça o seu comentário aqui no canal do Cereto, o seu comentário é muito importante. Deixa eu ler o comentário de vocês que estão participando. Por exemplo, o Silmar ou a Silmar Lopes. Português é o culpado pelas lesões. Treino excessivos e ninguém tem coragem de falar. Obrigado, Silmar. Eu falo aqui, né? E ele mesmo falou sobre isso. Carlos Eduardo Lima. Cereto, eu sou professor de educação física. Tenho certeza que o problema é o excesso de treino que o português impõe. Ninguém aguenta tanta oxidação, musculação e no outro dia ter que ir para campo. Isso pode levar várias lesões até uma contratura muscular. Tá aí um professor de educação física, o Carlos Eduardo, falando a respeito. O Ju Carlos Gomes. Nada de poupar, viu, seu Vitor Pereira? Já descansou essa semana toda. E o jogo do Fluminense é só quinta-feira, viu? É isso aí, eu também acho que não tem que poupar ninguém, bota todo mundo para jogar e vambora, né? Adriano, vai Corinthians! Ok, Cereto, você é fera, obrigado, Adriano. Beijo. Maurício Teodoro Rocha, seja quem for escalado para este majestoso, tem obrigação de chegar na partida e corresponder, pois a camisa alvinegra não é de qualquer time. Eles têm que entender que é o Corinthians, é um dos times que tem a maior torcida. É isso aí, Maurício Teodoro Rocha, também acho.
É isso aí. Então é o seguinte, faça o seu comentário, porque o seu comentário é muito importante para o canal do Cereto. Deixe o seu like. Deixe o seu like. Você tá esperando o quê? Senta a mão no like aí, você gostou do vídeo? Gostou das informações? Deixe o seu like. Se não gostou, deixa o dislike. Se gostou, deixa o like, é apenas um clique para você, mas pra gente é muito importante. Faça a inscrição no canal do Cereto, aperte o sininho para receber todas as notificações, mas bota lá na opção todas as notificações. Quando tiver vídeo, Cereto News, vídeo novo, a live, acabou a brincadeira, você está conosco e você vai receber no teu telefone celular um aviso aí, tá bom? Fique conosco! Agora você sabe, acabou a brincadeira! Continue no canal. Tchau!